Shalom para todos que está vendo este vídeo. Esse é um canal chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata. Palavra dita em seu momento certo. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, fazendo mais uma gravação nesse canal de bênção, de maravilha. Eu quero cumprimentar a todos com Shalom Kavai, paz e esperança. E quero cumprimentar a todos com Shalom, a paz para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, do setor 40. Eu quero fazer mais um comentário bíblico referentemente a uma pessoa chamada Balaão. Realmente, a jumenta falou? Realmente, qual foi o idioma que esta jumenta falou? Essa jumenta falou em aramaico? Esta jumenta falou em hebraico? Realmente foi Deus que falou na boca da jumenta? Ou foi um anjo que usou a boca da jumenta? Então vamos lá por mais um comentário bíblico neste canal chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata. Palavra dita em seu momento certo. Vamos lá. Primeiro a gente temos que saber e captar aonde que está esta história. O princípio desta história está em livro de Números capítulo 22, que fala sobre Balaão. Quem era Balaão? A história bíblica diz que Balaão era um sacerdote. Olha só que interessante. A história nos originais declara que Balaão era um grande sacerdote da época. Diz também que Balaão ele era da descendência dos Edomitas, como também descendente também de Esaú, irmão de Jacó, ou Jacó, ou Jacob. Olha só que interessante. Então a família de Balaão era descendente da família de Esaú, dos Edomitas. Olha só que interessante. Mas o que eu acho de interessante nesta história é que mostra a rivalidade em um certo sentido. Como assim? Se você observar a história bíblica, você vai ver que Ió, o grande sacerdote, que é Jacó, para quem não sabe, também Jó era um sacerdote. E diz a história bíblica que Ió, ou Jó, Ió é no original do hebraico e Jó é na nossa linguagem. E Jó, o sacerdote, o grande sacerdote, dava aula para Moisés e para Balaão na época. Diz um conto que Balaão estudava junto com Moisés na escola sacerdotal de Jó. Olha só que interessante. Diz a história que Balaão já fazia rivalidade contra Moisés. Mas pensando bem, irmãos, a questão de rivalidade, ela tem uma originalidade e já vem por gerações. Observando o conteúdo, você vai ver que Esaú tem rivalidade com Jacó, que quer dizer Jacó ou Jacob. Mas também, se você observar também, a rivalidade também está no Novo Testamento. Se você vê Herodes, tem rivalidade. O rei Herodes tem rivalidade contra o rei Jesus Cristo, o Messias, o Machias. Então você vai ver que rivalidade a gente sempre vamos ter. Mas, mantendo o foco em Jesus Cristo, você vai vencer. Então vamos lá. Sabemos bem da verdade que Moisés matou um egípcio. E a história diz que Moisés foge para uma terra dos medianitas. Mas olhando bem claramente a palavra de Deus, ele não vai realmente para essa terra chamada Medianitas, mas sim olhando aos olhos, na meditação das Sacras Escrituras, a gente vai ver que ele foi para a terra da Síria. E lá, a gente sabemos que esse homem chamado Moisés e Balaão estudaram sobre a questão sacerdotal. Mas quando nós olhamos para a biografia da jumenta, a gente observa qual idioma que esta jumenta falou. Mas se a gente observar na palavra de Deus,
na Bíblia, você vai ver que Deus diz em sua palavra, em Salmo, que as árvores bate palma para Jesus. Diz em Salmo que os animais, os pássaros, cantam a Deus. Diz as histórias que a natureza louva a Deus. Diz a história bíblica que a água, Jesus falou com a água. E Deus criou a água. Como Deus criou a água, Deus falou com a água. Deus falou com a água e Jesus falou com a água. Quando nós vemos, você vai ver que Deus, ele fala com o vento. Deus usa o vento. Deus fala com o vento. Jesus falou com o vento. Se você observar na história, diz a história judaica e um conto judaico, que esta jumenta poderia falar qualquer idioma. E esse homem chamado Balaão, ele era formalizado com mais de 7 idiomas. E Moisés também. Mas quando nós olhamos para a história bíblica, a gente vê que também a história dá referência que Adão e Eva conversavam com os animais. E diz a história que a serpente falava com outros idiomas, ou melhor dizendo, com um idioma com Eva. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, diz um conto que essa mesma jumenta de Balaão foi utilizada, o queixada dela, para matar 1000, como Sansão matou 1000 numa queixada. Amém? Quero deixar a todos com Shalom Aleichem, Aleikum Salam. Esse é um comentário bíblico sobre Balaão.